Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este programa de hoje, programa Água Viva, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas. Com a graça de Deus, né? Nós estamos aí todas as quintas-feiras para partilhar juntos, né, o Evangelho do Senhor. E o meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos e hoje eu vou estar meditando com você dentro da liturgia católica o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 47 ao 54. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações dos vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns matarão e perseguirão. Por isso se pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá conta a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer uma pequena meditação de hoje, do Evangelho de hoje, né? E que sejamos verdadeiros cristãos e que nós também, com a ajuda do Espírito Santo, que nós podemos ter força para renunciar às práticas dos fariseus e dos doutores da lei. E hoje está cheio de fariseu e doutores da lei, sobretudo dentro do mundo religioso, né? Que estão fazendo de tudo para tirar Jesus do centro. E nós, como cristãos, nós temos que lutar para sermos verdadeiros, para dar testemunho da verdade. E quem está disposto a dar testemunho da verdade pagará um alto preço, né? E a cada dia que estamos vendo nesse mundo de hoje, a maioria do povo está se distanciando de Jesus, distanciando da verdade e colocando práticas humanas em vez de praticar a vontade de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, então, não podemos viver um evangelho só de aparências. E os fariseus e os doutores da lei, eles viviam as práticas só por aparência. E aqui no versículo 47, Jesus denunciando, né, as práticas dos fariseus e também dos doutores da lei. E esse evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Veja Jesus denunciando: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram
vossos pais que os mataram. Então, os doutores da lei, os fariseus, eles tinham o hábito de edificar os túmulos dos seus antepassados, né? E Jesus estava condenando aquela prática. E meus irmãos e minhas irmãs, no mundo religioso está cheio de doutores da lei que querem tirar os ensinamentos de Deus para ensinar suas próprias ideias. Então, eles tinham suas próprias ideias, né? Para eles, estavam tudo certo. Para eles, Jesus não era verdade. Jesus era uma pessoa qualquer. E hoje também, para muitos, Jesus é uma pessoa qualquer. E nós que somos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que renunciar todas essas práticas que querem tirar Jesus do centro da nossa vida. E estejamos atentos para não sermos seduzidos com os seus ensinamentos, que tira Jesus do centro de tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, os líderes religiosos da época, representados pelos fariseus e mestres da lei, demonstravam hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é falar uma coisa e viver outra. Temos que tomar cuidado para não sermos cristãos só de fachadas. Que Deus nos livra de sermos cristãos hipócritas. Nós não podemos viver só um evangelho de aparência. Meus irmãos e minhas irmãs, quem quer lutar para estar no céu um dia não pode viver só um evangelho de aparência. Ou somos de Deus ou não somos. E quando nós somos de Deus, nós pagamos um alto preço. E você está disposto a pagar o preço por ser cristãos de verdade? Nesse mundo de hoje? Quantas perseguições! E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, temos que lutar para seguir e praticar os ensinamentos deixados por Jesus. E quando estamos dispostos verdadeiramente para praticar a verdade de Deus, somos obras de críticas, de perseguições e até mesmo dentro da obra de Deus. Porque quando nós falamos a verdade bíblica, a verdade revelada por Deus, sobretudo nós que somos cristãos católicos, que temos o nosso catecismo, né, que é a doutrina social da igreja, quando nós, né, conhecemos de fato as leis da igreja, quando nós de fato, né, conhecemos, né, a lei da igreja, quando nós estamos aí até mesmo dentro dos nossos movimentos, das nossas pastorais, às vezes somos criticados. Ah, mas você está sendo fanático, você está sendo, né, muito duro. Não, meu irmão, minha irmã, nós não podemos termos as práticas dos fariseus, não, e dos doutores da lei, não. Nós temos que ensinar a verdade na sua essência. E dentro da nossa igreja católica, nós temos que ensinar o catecismo da igreja. Ensinar a doutrina social da igreja na sua essência. E quando nós estamos dispostos a falar a verdade, nós somos alvos de críticas. Então, que nós possamos renunciar todas as práticas, né, dos fariseus. E meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus e mestres da lei, que eram, né, hipócritas com as suas atitudes, era um sinal de que eles estavam prontos para cometer os mesmos crimes, não apenas matando outros profetas, mas perseguindo o próprio Jesus, o profeta supremo. Então, se naquele tempo, lá no início do cristianismo, né, eles perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos, os cristãos, o que é que nós devemos esperar desse mundo de hoje? Meu irmão, minha irmã, se nós estamos realmente dispostos a pregar a verdade, perseguição, crítica,
né? Calúnia. Mas, meu irmão, minha irmã, vale a pena sofrer por Jesus. Então, que sejamos verdadeiros cristãos. E que as nossas atitudes sejam de verdadeiros cristãos, que seguem o verdadeiro Deus. Que nós possamos renunciar a toda mentira, todo fingimento. E que sejamos verdadeiros cristãos. E meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu pergunto para você e também para mim. Você está pronto para pagar o preço por ser cristão? Sobretudo nesse século que estamos vivendo? Você está disposto a pagar o preço por ser cristão de verdade? Jesus morreu porque ele pregou a verdade, né? E ele seguia a verdade. Então, que nós possamos, né, ficar firmes no caminho de Deus. E, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra também diz para nós no versículo 49, foi por isso que a sabedoria de Deus falou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns matarão e perseguirão. Então, quer dizer, antes do cristianismo, quantos profetas foram mortos? E com a chegada de Jesus, Jesus foi morto na cruz, né, para nos salvar. Quantos apóstolos também foram martirizados? Quantos cristãos lá no início, né? Quantos cristãos martirizados? E hoje continua da mesma forma. Muitos cristãos sendo martirizados por defender a verdade. E hoje, meu irmão, minha irmã, muitos dos cristãos estão sendo mortos pela língua nos dias atuais, né? Tantos dirigentes, né? Tantos leigos, né? Tantos, né, que seguem Jesus verdadeiramente estão sendo mortos pela língua, que não aceitam o verdadeiro ensinamento deixado por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo dias difíceis. Então que nós possamos ficar firmes, né, renunciando todas as práticas dos fariseus e dos doutores da lei, que hoje no mundo atual querem colocar as suas próprias ideias, os seus próprios ensinamentos, as suas próprias doutrinas, deixando a verdadeira doutrina de Jesus para trás. Então, no mundo religioso está cheio de fariseus, está cheio de doutores da lei que querem impor os seus próprios ensinamentos, suas próprias ideias, deixando o verdadeiro ensinamento deixado por Jesus. Então vamos lutar para não cairmos nas ciladas do mundo atual, que a cada dia se distancia de Deus e ensina suas próprias ideias. Jesus tem que ser o centro de tudo na nossa vida e não o homem. Meu irmão, minha irmã, então, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, vamos sim ter força para renunciar todas as práticas dos fariseus e também dos doutores da lei, que tentam de toda forma tirar Jesus do centro da nossa vida. E terminando essa meditação de hoje, eu quero colocar aqui em oração todas as pessoas que têm pedido as minhas orações, sobretudo nesse dia de hoje. Eu peço a Deus que possa, né, derramar uma bênção especial na vida de cada um. Em especial na sua vida também, meu irmão, minha irmã, na vida da sua família, na minha vida também. E nós temos um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. E com toda certeza, Ele está com você, Ele está com cada um de nós. E também quero mandar um grande abraço para o Júlio Jardineiro, também pela sua esposa e por toda a sua família. E a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus possa derramar uma bênção especial na vida de vocês, também na vida do Henrique também, que está sempre me auxiliando aqui na mesa de som. E assim, terminando essa meditação de hoje, eu peço a todos vocês que continuem em oração por mim, para que eu possa continuar nessa missão que o Senhor me concedeu. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente, para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.